Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta ou escondida juntamente com Cristo em Deus. Ah, que coisa linda, poética. Verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Verso 5: fazei, pois, uma vez que estáis crucificados com Cristo, ressuscitados, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, aqui o grego é porneia, a impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, dantes vós também, noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Até aí. Deixa aberto aí, vamos orar, vamos fechar os olhos. Querido Deus, mais uma vez diante da Tua poderosa presença nos colocamos. Deus, sinceramente, eu não sabia que o Senhor era tão santo quanto o Senhor é. A cada dia que passa, eu me aterrorizo mais com a sua santidade. Cada dia que passa eu fico mais espantado em saber quem é o Deus o qual nós estamos nos dirigindo. É um assombro saber sobre a sua glória, sobre a sua pureza. Oh meu Deus, tenha misericórdia do nosso atrevimento, da nossa insolência. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa irreverência e da nossa profunda ignorância sobre a sua santidade, sobre o seu resplendor, sua formosura. Perdoa-nos por te entristecer tanto. Perdoa-nos, Senhor. Quando a nossa geração estiver diante do Senhor e contemplar todas as outras gerações, seremos envergonhados, Senhor, porque somos a geração que menos tributa glória a Ti, que menos compreende a sua santidade e que menos reverencia o Senhor. Que o Senhor use de misericórdia e eleve o nosso entendimento e o nosso coração para temer o Senhor, pelo Deus que Tu és. Em o nome de Jesus. Amém. Realmente, eu fico aterrorizado, perplexo, espantado e trêmulo quando eu trafego por esses corredores, os atributos de Deus. São corredores que levam a portas, que levam a conhecimentos insondáveis. Mas quando você trafega o corredor da santidade de Deus, você estremece. Sua pressão baixa. O seu conceito de si, o conceito próprio, ele é elevado. O conceito da nossa pecaminosidade. Deus é intensamente santo. E eu estou dizendo isso por conta daquilo que é contrário à santidade de Deus. O que é contrário à santidade? O pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus. Isso é pecado. Tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, contrário à sua natureza, é pecado. Tudo que é contrário à sua santidade é pecado. E Deus, por ser santo, abomina, odeia qualquer espécie de pecado. Abacuque 1,13 diz: Tu é tão
puro de olhos, tão. A intensidade da sua pureza é tão elevada que o Senhor simplesmente não pode contemplar o mal. Não pode contemplar. Não pode, não há concessão, não há aliança, não há qualquer ligação entre Deus e o pecado, por causa da sua pureza, que é intrínseca a si mesmo. E se tem de tantos pecados que Deus abomina, porque Ele abomina todos os pecados, tem alguns em especial que de fato Ele abomina. Eu tenho para mim que um dos que Deus mais abomina é a prostituição. 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 É a fornicação. É a imoralidade. A palavra grega que mais define prostituição no Novo Testamento é a palavra porneia. Ela está em todo o Novo Testamento. Quando Jesus ou os apóstolos usam o termo porneia, ele está querendo dizer relações sexuais ilícitas. Está falando de prostituição. O que é prostituição? O que é porneia? O que é relações sexuais ilícitas? Toda forma de satisfazer o desejo sexual fora do matrimônio, porneia. Toda e qualquer forma de satisfazer o desejo sexual fora do matrimônio, porneia. Só um minuto. Porneia. Escute. Mais uma vez. Deus só estabeleceu um meio para aliviar a tensão sexual. Deus só projetou, idealizou, permitiu um único meio para que o homem e a mulher aliviem a tensão sexual: o matrimônio. O sexo, a relação sexual entre pessoas de sexos opostos dentro do contexto do matrimônio, ok? É a única maneira de um homem ou de uma mulher aliviar a tensão sexual, satisfazer o desejo sexual. É dentro do matrimônio entre marido e mulher. A única forma, então, de um homem satisfazer o desejo sexual é ele ser casado e satisfazê-lo com a sua própria esposa. A única maneira da mulher satisfazer o seu desejo sexual é ela ser casada e satisfazê-lo só com o próprio marido. Qualquer outra tentativa, qualquer outro método, qualquer que seja a prática fora do matrimônio, porneia. Prostituição. Fornicação. Relações sexuais ilícitas. Inclusive, o sexo solteiro. Por que eu estou falando isso? Porque é um dos pecados onde o povo de Deus mais tropeça, mais cai, mais se envolve e mais luta. O pecado de porneia, de prostituição. E essa prática tem sido um inferno que assola o mundo desde os primórdios. Para você ter uma ideia, já na geração antediluviana, em Gênesis 6, nos primeiros habitantes, ali nos primórdios, já há registros de porneia. E desde a queda de Adão, o mundo é tomado por uma devassidão, tomado por uma onda de prostituição generalizada. Gênesis 6, Deus teve que mandar o dilúvio para destruir
toda a raça humana, por causa dos crimes, da violência, das coisas mais hediondas, inclusive porneia. Sodoma e Gomorra foi toda queimada a fogo, por causa dos inúmeros crimes, mas o principal pecado de Sodoma e Gomorra que fez Deus destruí-la, porneia. Você vai, por exemplo, em Amsterdã, uma cidade da Holanda, existe uma região onde a prostituição é legalizada. As prostitutas ficam em vitrines. Prostitutas em vitrines, a gosto do freguês, onde ele pode ir escolher a mulher como um objeto e realizar todas as suas fantasias. Então existem milhões de pessoas no mundo registradas, vivendo de porneia. E existem bilhões que não estão registrados, vivendo, praticando porneia. E eu quero pregar essa noite para livrar a igreja deste inferno, deste mal. Talvez você esteja envolvido em porneia. E eu vou mostrar que você pode estar mais envolvido do que pensa. E eu vou te mostrar como Deus olha esse pecado, essa prática. À medida que a tecnologia avança, à medida que o relativismo toma conta da sociedade, nosso mundo é um mundo mais sensual. É um mundo sensual que estimula diariamente a prática do porneia. E nós podemos estar mais sensuais do que imaginamos, mais envolvidos nessa prática que imaginamos. Repito, 2 cidades foram destruídas por isso. Roma caiu por causa de porneia. Geração antediluviana foi destroçada, e uma das razões, porneia. Porneia tem que ser excluído. Olha o que diz: mortificais, pois, os vossos membros. Ele está dizendo, essas práticas não são comuns aos crentes. Quais práticas? Mortificai, pois, os vossos membros que são sobre a terra. A fornicação, porneia. Paulo está dizendo aqui que a prostituição não pode ser comum entre os crentes, né? O texto está dizendo, portanto, já morreste, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, porque estáis mortos para a vossa vida. Uma vez que vocês são convertidos, mortificai os membros, dominai essas práticas. Por quê, Paulo? Porque agora que vocês nasceram de novo, porque agora que vocês estão mortos com Cristo, essas práticas não podem mais ser comuns. Elas não podem mais fazer parte da rotina da sua vida. E quais práticas, Paulo? Porneia, prostituição. Não pode fazer mais parte. Efésios 5:10 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou por si mesmo, em oferta de sacrifício a Deus. Olha só, mas a fornicação, porneia, e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Ele está dizendo agora, a carta está tratando, olha filho, vocês agora são santos, vocês nasceram de novo, buscam as coisas de cima, as coisas do alto, e mortifica a carne, ou seja, agora os padrões de vida de vocês não permitem que haja prostituição entre vocês. Porneia. E Efésios diz, mas a fornicação
nem se nomeie no meio de vós, nem nome, nem menção, nem a intenção pode haver entre os crentes. A Bíblia condena em todo o Novo Testamento porneia, prostituição. Essas práticas não são comuns aos crentes. 1 Tessalonicenses 3:8 de novo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais de porneia. Porque essa é a vontade de Deus para quem? Ele está escrevendo a igreja dos Colossos, a igreja de Tessalônica. Agora, Tessalonicenses, eu vou revelar qual é a vontade de Deus a vocês: a vossa santificação, a vossa separação, a vossa purificação, e que abstenhais de porneia. Fugir de porneia, rejeitai porneia, abstenhais de qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. É isso que ele está dizendo. E essas coisas, como também antes vou-lo dissemos e testificando, porque Deus não nos chamou para imundícia. Então ele compara porneia com coisa imunda. O ato de porneia é imundo. Deus não nos chamou para imundícia. Prostituição, imundícia. Deus não nos chamou para relação sexual ilícita, imundícia. Deus não nos chamou para aliviar a tensão sexual fora do casamento, fora imundícia, mas para a santificação. O que é a santificação? Nos guardar de porneia, nos guardar de qualquer ato sexual ilícito. Portanto, quem despreza isso, não despreza homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Quem despreza o quê? Quem despreza a santificação, quem despreza a ordem de se abster de porneia. Quem rejeita essas coisas, rejeita a Deus, que nos deu o seu Espírito. Quem insiste com a prática de prostituição, quem ignora a santificação, quem insiste em se rebelar, consumindo aquilo que leva à prática, rejeita a Deus. Rejeita a Deus. Quando as Escrituras te advertem, quando o seu discipulador te adverte, quando o pastor te adverte, com relação à porneia, com relação à prática sexual ilícita, com relação ao alívio da tensão sexual ilícito, e você insiste em praticar, continua praticando, ou não vê gravidade, é a Deus que você está rejeitando. Quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu o seu Espírito. Primeiro, o estado dos salvos é viver para coisas eternas. Por quê? Por causa da nossa conversão. Essas práticas não são comuns aos crentes. O que é viver para as coisas eternas? A santificação. Quais práticas não são comuns aos crentes? Porneia. O que mais que Colossenses revela? Qual é a consequência do porneia? Atrai a ira de Deus. Você quer saber o que Deus acha da prostituição? Qual é a reação de Deus para a prostituição? Qual o sentimento de Deus para a prostituição? Você vai ver o que Deus pensa.
Como Deus vê? Qual o sentimento de Deus? A reação de Deus para a prática de porneia, toda e qualquer forma de relação sexual ilícita. Colossenses 3, verso 5, 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Que coisas que vem a ira de Deus? Porneia. Porque lá no versículo anterior, fazei, pois, morrer os vossos pecados, a prostituição, porneia. E o que traz a ira de Deus? Por essas coisas é que vem a ira de Deus, porneia. O que fala da ira de Deus? É a punição. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 4, 3, 8. Não da paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador disso. É vingador. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas? Porneia. 1 Tessalonicenses diz que Deus é vingador dessas coisas. O que é isso? Que Deus trará juízo à prostituição. Que a ira de Deus virá sobre aquele que vive na prática da prostituição. Esse é o sentimento de Deus. Essa é a reação de Deus para aqueles que vivem em porneia, para aqueles que vivem em relações sexuais ilícitas, para aqueles que satisfazem a tensão sexual fora do matrimônio. Isso acarreta a ira de Deus. Por essas coisas, por essa causa, por essas práticas, quais? Porneia. É que vem a ira de Deus. O que é a ira? A punição, o castigo. E Tessalonicenses vai dizer: ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio, porque o Senhor é vingador dessas coisas. A Bíblia está dizendo que Ele não é indiferente, não é passivo, Ele abomina porneia. Isso incita a ira de Deus. Porneia. Quantos estão entendendo? Diz amém. Primeiro, ele mostra o estado dos salvos. Buscam coisas eternas. Por que buscam? Porque foram regenerados. O que buscam? Santidade. Mostra que tais práticas não são comuns aos crentes. Quais práticas? Prostituição, porneia. Mostra que isso atrai a ira de Deus. Que mais? Demonstra que tais práticas, escute, são práticas de ímpios. E vocês sabem, quando eu entro nessa ala, eu não perdoo. Olha o que está dizendo. Colossenses ainda, verso 5. 6. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Sobre quem ela vem? Sobre os filhos da desobediência. Põe o dedo aí em cima, desobediência, olha aqui. Quem são os filhos da desobediência? Não somos nós, são os ímpios, os mundanos, os gentios. Volta lá. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas
dantes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. O que ele está dizendo? Essas práticas é quando vocês eram ímpios. Essas práticas quem fazem são os filhos da desobediência, os ímpios. Essas práticas, dantes, vocês viviam. O que Paulo está ensinando? Que porneia é hábito de ímpio. Porneia é conduta de ímpio. A prática da porneia é característica do ímpio. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É uma grande evidência que alguém não é salvo. Qual? A prática de porneia. Não, pastor. Crente então não peca. Segura. Quem é que peca? Fala amém. Teve gente que não falou amém? Quem que é que não peca? Deixa eu conhecer. Pecado na vida de crente, sabe o que é? Acidente. Eu peco. Todo mundo que peca. Como se distingue o pecado do crente e não crente? O pecado na vida do crente é acidente. Você pode cair em porneia? Posso. Acidentalmente. Você pode viver na prática do porneia? Absolutamente. Olha o que diz Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, impureza, lascívia e prostituição. Porneia. O que tem a ver Gálatas 5,19? Porque as obras da carne, o que é obras da carne? As obras da natureza caída de Adão. As obras do velho homem, mas seja mais específico, as obras do ímpio, a marca do ímpio, a marca do mundano, qual é? Porneia. Porneia é típico, intrínseco, peculiar, oriundo do ímpio. Porneia. Jesus vai mais longe. Mateus 5,19. Porque do coração do homem procede os maus pensamentos, mortes, adultério, furtos, falta de testemunho e fornicação. Porneia. Não, mas Jesus está falando que é todo o coração? Do coração do crente procede isso? Não. Quando diz aqui do coração do homem caído, do coração do ímpio é que procede avareza, adultério, furtos e porneia. Porneia. Colossenses está ensinando que demonstra práticas e atitudes de ímpios. Mulher, se você é casada e tem um marido viciado em porneia, duvide da salvação dele. Solteiros, vocês são? Se vocês congregam, leem, oram, mas se vocês caem em porneia, não de forma acidental, mas de prática regular, questione sua salvação. Está aqui, ó. Não sou eu, está aqui. Porneia. Porneia. Está infestado. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, andastes vós. Conjugou o verbo andar no passado. Noutro tempo, quando viveis nelas. Mas quando que a gente andou isso? Antes da nossa conversão. Aí os colossenses, agora que converteu não pode mais andar nelas? Não! Não pode mais viver na prática delas? Não!
não pode mais ter isso como estilo de vida? Não! Por quê? Porque vossa vida está oculta com Cristo. Ao invés de se empanturrarem de porneia, de irem atrás de porneia, buscai as coisas do alto, onde Cristo está. É isso que ele está dizendo. Porneia. Por quê que porneia é tão grave assim? Por quê que Deus é vingador de porneia? Por que a ira de Deus vem sobre os que vivem em porneia? Por quê? Porneia é uma evidência que alguém ainda é ímpio. 1 Coríntios 6, vamos lá. Primeiro aos Coríntios 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Até aqui. Verso 12. Não, mas vamos continuar no 13 para você saber. Os alimentos são para o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto esse como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verso 12, vamos ler de novo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está falando o contexto aqui da prostituição. Escute. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Os coríntios estavam usando da liberdade que Cristo deu para pecar. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo está ensinando que o pecado tem um poder dominador terrível sobre o homem. Mas nenhum outro pecado, como o pecado de porneia, tem tanto poder de dominar o homem. O pecado de prostituição escraviza o homem. O pecado de relações sexuais ilícitas escraviza o homem. E quando está dizendo, eu não me deixarei dominar, porque ele tem poder de escravizar. As pessoas que praticam porneia são dependentes de porneia, escravas de porneia, dominadas por porneia. Nenhum outro pecado domina tanto, nenhum outro pecado enferma e escraviza com seus tentáculos como o pecado de prostituição, para mostrar a força que ele tem, porque milhões estão nas garras de porneia. Ele tem um poder destruidor. Estão entendendo? Queridos, se você vive nessa prática, o pecado sexual controla o homem. E nenhum crente pode deixar ser controlado por porneia, dominado. Eu não me deixarei dominar por nenhum deles. Busque a graça do Senhor. Fortifique-se no Senhor. Eu não me deixarei. Meu irmão, quando isso te atrai, isso te seduz com tentáculos, que você fica possesso, dominado, não tem reação, inerte, é um vício, é uma escravidão, e ele te domina. Paulo está dizendo, eu não deixarei me dominar por nenhum delas. Eu não deixarei.
Primeiro, o pecado sexual é dominador, é escravizador, é terrível. Aprenda isso. Se não houver uma luta ferrenha, se não houver um combate ferrenho, se você não recorrer à graça de Deus, se você não se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, se você não lutar para mortificar, esse pecado vai te dominar, esse pecado vai te escravizar, os tentáculos dele vão te pegar. Ele é o pecado mais escravizador que existe. Porneia. Olha só, 1 Coríntios ainda, 6:12. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhum delas. Os alimentos são para o estômago para o alimento. Mas Deus destruirá tanto esse como aquele. Porém o corpo não é para porneia. Traduções estão aí. O corpo não é para prostituição. O corpo não é para impureza. Olha o que ele está dizendo. Por que o pecado de prostituição é grave? Por que Deus é vingador dos que cometem porneia? Por que Deus abomina? Por que vem a ira? Porque o corpo não foi feito para porneia, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por quê? O pecado de porneia é cometido com o corpo. E ele está dizendo que o corpo humano, os membros do corpo, os órgãos do corpo, não foram feitos para porneia. Não foram criados para ceder à tentação. Não foram criados para prostituição. Foram criados para quê? Para o Senhor. Para a glória de Deus, para viver para o Senhor. Se eu não me engano, Romanos 6 diz que os nossos membros devem ser usados como instrumento de justiça. Que membro que ele está falando? Os membros do corpo. Cada parte do corpo humano foi nos dada para usar como instrumento de justiça, de santificação, de promoção do reino, para a glória de Deus e não para porneia. Por quê? Porque o corpo não foi criado para essa finalidade. Não é isso que está aí? O corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quantos estão entendendo? Verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ele está dizendo por que a prostituição é pecado. Primeiro, porque o nosso corpo não foi criado para isso. E a prostituição, porneia, se comete com o corpo. Não se comete porneia fora do corpo. É só com o corpo. E o corpo não foi criado para isso. Foi criado para o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará nós pelo seu poder. Ele está dizendo que é pecado porque somos parte do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é parte do próprio Cristo. A união do nosso corpo está ligada com Cristo até
até a eternidade, de modo que esse corpo vai ressuscitar para se unir com Cristo. E quando eu me prostituo, eu maculo, eu corrompo o corpo, o membro que é parte integrante de Cristo. Por isso que é pecado. Você que suponhamos que Cristo é o corpo, você é mão, orelha, pé, cabeça, cada um aqui é um pedaço do corpo de Cristo. Quando você comete porneia, você está afetando o corpo de Cristo. E esse corpo que você está afetando, está sendo preparado para a ressurreição, para ressuscitar como Ele ressuscitou. Agora isso não é o mais grave não, vamos lá. Não sabeis que o vosso corpo, verso 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Não sabeis o homem que se une à prostituta, forma só carne com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Mas aquele que se une com o Senhor é um espírito com ela. Presta atenção. Agora você vai saber, Natanael, Mauri, você vai saber, Júnior, você vai saber, pessoal, Gil, por quê que vem a ira de Deus? Porneia. Escuta todos, somos membros de Cristo, José. E quem se une com Cristo é um em espírito com Ele. Eu me torno santuário do Deus vivente. Quem comete porneia, Fábio, faz que Cristo se una com uma prostituta. É exatamente isso que Paulo está falando. Eu sou parte do corpo de Cristo. O Espírito dele habita em mim. Quando eu me uno com a prostituta, a Bíblia diz que quando um homem e mulher se une numa relação sexual, ele se faz uma só carne. Quem comete porneia faz que Cristo se una com a meretriz. Olha a gravidade do pecado. Leia de novo. Não sabeis, verso 15, que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, olha o que Paulo está dizendo, eu seria louco de tomar os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma a sua carne com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você acha que Deus mandaria a ira dele com algo leve? Você acha que Deus seria vingador de algo leve? Você acha que Ele condenaria ao inferno algo? Quando você se converte, você se torna um em espírito com Deus. Quando você se converte, você é um braço que está rolando aí sozinho, ladeira. Você se converte, esse braço se conecta com Cristo. É integrante do corpo, é parte do corpo de Cristo. Quando você se converte, o Espírito de Deus habita em você. Vamos continuar. Verso 18. Fugir do quê? Porneia. Olha só, qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade, aquele que comete porneia, peca contra o próprio corpo. Vamos ler de novo. Fugir do quê? De porneia. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade,
ou melhor, aquele que pratica porneia, peca contra o próprio corpo. Meu irmão, todos os pecados são graves. O que Paulo está ensinando? Não há pecado que tem maior poder de destruir um crente do que o da prostituição. Por quê? Porque é um pecado que está ligado tão íntimo na natureza de homem, que tem poder de depravar e corromper tão intimamente, que tem maior força para destruir alguém do que qualquer outro pecado. Quem peca, peca fora do corpo. São pecados subjetivos, são pecados que não foram intencionais, involuntários. Mas o porneia peca contra a própria intimidade, submete a própria alma, ao próprio ser, a um estado de devassidão que peca contra o próprio corpo. Isso que ele está dizendo. É mortífero. Olha mais uma vez, fugir da porneia. Não diz enfrentar e orar por ela, ele diz fugir, corra dela, afaste-se dela, rejeite ela, fique a quilômetros dela. Qualquer outro pecado, qualquer outro, olha só, qualquer outro, quantos pecados não existem fora de porneia? Qualquer outro fora de porneia que o homem cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade, aquele que pratica porneia, peca contra o próprio corpo. Aí ele vai dizer 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está entre vós, o qual tendes da parte de Deus? Agora por que Deus se ira? E que não sois de vós mesmos? Por que é tão grave? Coríntios, acaso não sabeis? Hein? Vocês não sabem? Acaso vocês não lembram? Onde Deus habitava no Antigo Testamento? No tabernáculo. Depois, no templo de Salomão. Que mais? Qual o lugar do templo de Salomão? No Santo dos Santos. E agora, no ano 70 da era cristã, o imperador Vespasiano manda o seu filho, o general Tito, destruir o templo. Acabou. Onde agora ele habita? Não tem mais templo, não tem mais Santo dos Santos. Atos 17. O Altíssimo não habita mais em templos feitos por mãos. Sabe onde é o Santo dos Santos? Você. Sabe o que é porneia, Alexandra? É pegar uma prostituta e levar para dentro do Santo dos Santos e fazer sexo com ela lá dentro. Isso é porneia. Por isso que é pecado. E outra coisa, não sabeis que sois santuários de Deus? E que o vosso corpo não é vosso, mas é de Deus? Seu corpo não é seu, é de Cristo. Por que é de Cristo? Porque Ele resgatou esse corpo na cruz. Ele comprou esse corpo. Ele conquistou, é dele, não é seu, é dele. Suas mãos são dele, seus pés são dele, sua mente é dele, seus olhos são dele, sua boca é dele, seu coração é dele, seus órgãos são dele, não são seus. Você não pode usá-los levianamente, são dele, ele comprou, é dele, ele habita em você. Por isso ele destrói quem destrói o templo. Por isso ele é vingador. E não há pecado que mais destrua o homem, que mais traz a ira de Deus, do que porneia. Porque é um pecado íntimo. Porque peca no próprio corpo, que é a imagem e semelhança de Deus. Para você ter uma ideia, o sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano e tinha que purificar todo lugar, inclusive ele lavar, porque senão ele poderia morrer, ele não poderia entrar lá. Por que eu não posso fazer o que é do meu corpo? Verso 20:
porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por que o meu corpo não é meu? Por que eu não posso me prostituir? Porque foste comprado por bom preço. O sangue de Jesus comprou você. O sangue foi um preço altíssimo, elevadíssimo, santíssimo. O sangue de Jesus. O sangue. Por isso o quê? Por terem sido comprados pelo sangue, glorificai, pois, a Deus. Como? Existem muitas maneiras de glorificar a Deus. Glorificai a Deus com os vossos corpos. O texto não diz isso? Porque foste comprado por preço. Agora como? Depois que foste comprado, glorificai a Deus no vosso corpo. O que é dar glória a Deus? É gritar. Dar glória a Deus é berrar. Ele está dizendo, glorificar a Deus com o corpo. Olha o corpo dando glória a Deus. Meu corpo dá glória a Deus. Minhas mãos dão glória a Deus. Minha boca, meus pés, meus órgãos dão glória a Deus. Como eu glorifico a Deus com o meu corpo? Fugindo da prostituição, me santificando. Não toqueis nada imundo. Saí do meio deles, diz o Senhor, e eu vos receberei como Pai, e vós como filhos. Glorificai a Deus com o teu corpo. Sabe o que eles estão falando? Eu não sei porque que ele está pregando isso. Eu não vou para motel, não traio minha esposa, não fornico, não me prostituo. Pastor, a mensagem foi errada. Ninguém comete isso aqui. Estou feliz com a minha esposa, sou solteiro, nunca forniquei. Vamos para Mateus capítulo 5. Vamos lá. Mateus 5. Versículo 27. Mateus 5, 27. Mateus 5. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu porneia. Qualquer que cobiçar uma mulher que não seja sua esposa, cometeu porneia. Aqui. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Onde que eles ouviram isso? Na lei de Moisés. Era um dos mandamentos do decálogo. Aí os fariseus, estou livre dessa. Não! De onde você acha que deriva a palavra pornô? Pornografia. De porneia. Significa que aquele que tem desejos sexuais fantasiosos com outra mulher que não é sua esposa, comete porneia. Todo aquele que consome pornografia, comete porneia. Todo aquele que mergulha no pecado da masturbação, comete porneia. Aqui, ó. Aqui. Porneia. Vocês acham que o adultério se inicia na cama ou no ato com a mulher? Ele se inicia na mente. Porque presta atenção, antes de você cometer o adultério, primeiro você tem o desejo. Você executa o adultério já na mente.
Aí só falta a pessoa chegar para cometer. Mas o pecado já foi feito subjetivamente no coração. No coração você já adulterou faz tempo, faz dias, diversas vezes, só está esperando um encontro. Porneia, está aqui, ó. Fantasias, desejos, crentes viciados em material pornográfico, viciados em vídeos pornográficos, viciados em revistas, viciados em YouTube, viciados em cobiça na rua, onde quer que vão, viciados, pensamentos fantasiosos. Porneia. Porneia. O que é porneia mesmo? Prostituição. Relações sexuais ilícitas. O que é prostituição? Toda forma de satisfazer o desejo sexual fora do matrimônio. Então, relações homossexuais, com lésbicas, animais, relação solitária, masturbação, cobiça, qualquer forma de satisfazer fora do matrimônio, porneia. Pastor, solteiro comete porneia? Sim. Casado pode cometer? Sim. Homossexual comete? Sim. Lésbica comete? Sim. Pessoa solitária comete? Sim. Pode cometer. Por quê? Porque ela está aliviando a tensão sexual de outra forma, com outros meios, outros métodos, outro instrumento, que não é o matrimônio. Qual a saída, então, para vencer porneia? Qual a saída? Como que eu venço porneia? Primeiro, Deus dá 2 princípios aqui para vencer, e não tem outros. Primeiro, 1 Coríntios 7, vamos lá. Primeira Coríntios 7, verso 1, 1 Coríntios 7, 1. Quanto aos que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, ok? Mas por causa de porneia, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O que Paulo está dizendo? Olha aqui para mim. Naquela época de Nero, naquela época da perseguição romana, naquela época do contexto greco-romano, Paulo está dizendo, é melhor serem solteiros, porque vão ter perseguição, não vão conseguir cuidar dos filhos, vão ter a mulher torturada, vão ser presos. Mas se vocês não conseguem ficar solteiros por causa de porneia, como assim? Porque vocês terão desejo sexual, e solteiros vocês não poderão fazê-lo. Se fizê-lo, é porneia. Se fazê-lo, é porneia. Então diz, é bom que o homem fique solteiro, mas se não puder por causa do desejo, casem-se. Qual que é a saída por porneia? Casar. Qual que é a saída por porneia? Satisfazer toda a sua tensão, todo o seu desejo com a sua esposa, e somente com ela. E ponto final. Qual que é a saída para a porneia? Satisfazer sua tensão sexual, todo o seu desejo com seu marido e só com ele. Essa é a saída. Vamos ver para você ver. 1 Coríntios 7 ainda, verso 8. E aos solteiros e viúvos digo-lhes, seria bom se permaneçam no estado em que eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Na tradução, nova tradução internacional NVI diz assim:
Mas se não conseguem controlar-se, devem casar, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Paulo dá uma recomendação para os solteiros, para os viúvos. É melhor não casar, fica solteiro. Mas, Mas caso não se dominem, é melhor casar do que se abrasar. Paulo está dizendo, qual é a saída para o solteiro, missionário, a viúva, o viúvo? Aliviar a tensão sexual? Casar com a esposa, com o marido. E para os já casados, a mesma coisa. Estou abrasado, estou com desejo, vídeo, pornografia, adultério, prostituta. Não. Como? A sua esposa. Como? O seu marido e nada fora dele. Fora porneia. Essa é a única saída bíblica para o alívio sexual. A sua esposa legítima, o seu marido legítimo. Fora disso, porneia. Segunda alternativa, diz assim: que é os primeiros aos Coríntios, 1 Coríntios 6, do 13 ao 20. Diz assim, fugi da prostituição. Todo homem que comete o pecado é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o próprio corpo. O que ele fala aqui? Fugir de porneia. Qual que é a segunda maneira? Destrói esse computador maldito. Quebra esse celular maldito. Para de sair com esse ímpio, com esse Jonadab ímpio. Não fica sozinho no escritório. Não fique em casa sozinho. Não tenha elementos pornográficos consigo. Fugir da prostituição. Corre dela. Destrói ela. Sai do caminho dela. Resiste ela. Combate ela. É isso que Deus nos ensina. Não tem outro jeito. Não está dizendo aqui, Lucas, encara ela. Encara a porneia, Lucas. Vai lá. Ora por ela. Jejua. Não. Foge. Pastor, eu estou com a revista lá em casa, eu estou orando para ela. Por que você está orando? Estou orando para não abrir. Pega aquele computador, o Pentium 1. Pega aquela coisa. Você vai ligar ele, você põe para ligar na hora do almoço para usar à tarde. Até o tubo esquentar. Meu filho, qualquer um que tiver vontade de pecar, a hora que entrar na frente do computador, perde a vontade na hora. Aí vai pecar com ira, é outro pecado, pelo menos não é porneia. Mas eles não conseguem jogar fora. Eles não conseguem. Aqui, pergunta para os jovens aqui, a maioria tem computador com internet no quarto. Aí não quer pecar. Tem internet com computador no quarto, a porta e a chave do quarto. Uai, meu filho, está chamando as mulheres de Salomão para lá dentro, para dentro. Aí eles conseguem senhas, wireless e de celular. É uma coisa de louco. Foge. Você já viu aquele versículo, William? A Bíblia fala assim, se o teu olho te faz pecar, ora pelo olho. Pinga 2 gotas de colírio. Se teu olho te faz pecar, a Bíblia diz, arranca. Se a tua mão te faz pecar, passa base nela. Se a tua mão te faz pecar, coloca aqui e pede para um samurai vir, decepa ela, corta, fica maneta. Quero ver pecar. Jesus está dizendo, sejam radicais com essa maldição, com esse demônio. Parem de brincar com esse demônio que destrói casamento, que esfria o Espírito, extingue o Espírito Santo. Esse demônio que perverte a mente, deixa a gente doente, pervertida. Tem pessoas maníacas sexuais, doentes, pervertidas. E, acredite se quiser, muitas, mas muitas mulheres envolvidas com porneia. Muitas. Eu estou dizendo isso, irmão, que eu sei, eu aconselho gente, eu lido com gente,
Isso está infestando a igreja do Senhor. Sabe qual que é a culpa do porneia? Quantas horas você passa com seus olhos fixados no WhatsApp, no Facebook, na internet? Os olhos são a candeia do corpo. Sabe o que leva o pecado de porneia? É a mente. Desejo, fantasia. Da onde vem? Mente. O que está mais próximo do processamento mental? A visão. O que leva a porneia é o estímulo visual, é olho, é cena de nudez, WhatsApp, internet, celular, Facebook, Twitter, está lá. A sua mente está saturada de imagens obscenas que não te deixarão vencer a porneia. Guarda teu olho. Jó disse: fiz um pacto com meus olhos de não colocá-los numa virgem. O avisado vê o mal, se esconde. Não colocará coisa má diante dos teus olhos. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Foge, sai correndo disso. Mulher, se você percebe que seu marido tem problema com isso, bota fogo, queima, picoteia, livra teu casamento. Seja radical. Eu vou levar prejuízo. Leve prejuízo, mas não vá para o inferno. É uma guerra, gente. É uma guerra. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Contente-se com a sua esposa, mulher, homem casado. Contente-se com o seu marido, mulher casada. Jovens, espere o matrimônio. Ou foge da prostituição. Recorra à graça de Deus. Se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. O Espírito concede graça. O Espírito mortifica. Não há tentação, não há volúpia, não há desejo ao qual o Espírito não possa mortificar. Entre em oração, jejue, medite nas Escrituras, recorra à misericórdia de Deus e vença a porneia. Amém? Fecha os olhos, curva a cabeça. 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 Os olhos